Continuamos o estudo da nossa UFCD. Desta vez, o objeto de aprendizagem do módulo 4 tem a ver com a pontuação e os sinais auxiliares de escrita. A importância da pontuação. A pontuação não é apenas uma questão de correção linguística, mas também de eficácia comunicativa. A pontuação dá vida ao texto, oferecendo-lhe pausas, intensidade e direção. Além disso, os sinais de pontuação também refletem a intenção do autor. A forma como utilizamos a pontuação pode influenciar a forma como o leitor interpreta e reage ao texto. Os principais sinais de pontuação e as suas funções. O ponto final, que marca o término de uma frase declarativa, confere uma pausa longa e dá conclusão a uma ideia completa. A equipa apresentou excelentes resultados. É o exemplo. A vírgula é um dos sinais mais versáteis e frequentemente mal utilizados. Serve para separar elementos numa enumeração, introduzir explicações ou marcar pausas curtas. O exemplo é: durante a reunião, o gestor apresentou as metas, os desafios e os prazos. O uso inadequado da vírgula pode alterar significativamente o sentido da frase. Por exemplo, esta frase: Vamos jantar, João. Eu chamo o João para jantar. O erro será, ao não colocar a vírgula, dizer Vamos jantar, João. Sugere assim algo bizarro que não é muito apropriado. O ponto e vírgula deve ser usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula, mas menor que o ponto final, e serve para separar as orações coordenadas ou elementos de uma enumeração que já possuem vírgulas. Quando usar o ponto e vírgula? Na separação de orações coordenadas. Quando as orações dentro de um período são ligadas por conjunções coordenativas e, mas, ou, pois, portanto, etc. Mas já possuem vírgulas internas, o ponto e vírgula pode ser usado para separá-las. Um exemplo: ele chegou cedo, contudo, não conseguiu encontrar uma vaga no estacionamento. Nas enumerações completas também usamos o ponto e vírgula. São listas ou enumerações onde os elementos já contêm vírgulas, o ponto e vírgula pode ser usado para separá-los, proporcionando maior clareza. Por exemplo, os ingredientes são, farinha, ovos e açúcar. Ponto e vírgula, porque vou fazer elencar de um outro tipo de ingredientes, manteiga e fermento, ponto e vírgula, novo tipo de ingredientes, frutas e especiarias. Na comparação ou contraste também posso usar o ponto e vírgula, para indicar uma pausa mais forte entre frases que expressam comparações ou contrastes. A noite estava fria. O dia, por outro lado, seria quente. Para separar itens em leis ou decretos. É comum o uso do ponto e vírgula em artigos de lei ou decretos para separar itens ou alíneas, especialmente quando estes já contêm vírgulas internas. Portanto, em resumo, o ponto e vírgula funciona como um sinal de pontuação que marca uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto final, sendo útil para organizar frases complexas e enumerações, além de destacar relações de comparação ou contraste entre ideias. Os dois pontos introduzem uma explicação, uma citação ou uma enumeração. O exemplo: os principais pontos da reunião foram: aumento de vendas, redução de custos e expansão internacional. O ponto de interrogação, este é bastante conhecido, indica uma pergunta direta, quais são as metas para o próximo trimestre? O ponto de exclamação expressa a emoção, a surpresa ou a ênfase. Que ideia brilhante! As reticências sugerem uma pausa prolongada, uma hesitação ou uma incompletude de uma frase. O exemplo é: bem, acho que podemos tentar, mas não tenho a certeza. Agora vamos ver alguns erros comuns por falhas de pontuação. Os erros comuns por falhas de pontuação são comuns e incluem o uso inadequado da vírgula, separando, por exemplo, o sujeito e o predicado, ou então omitindo-a em vocativos e apostos.
Também é comum a falta de atenção a concordâncias verbais, especialmente com o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, não no sentido de existir. Não resisto a mostrar-vos já este exemplo. Haviam muitas pessoas no concerto. Está errado, porque o verbo haver, com o sentido de existir, não aceita plural. Eu devo dizer havia, no singular, muitas pessoas no concerto. Havia uma pessoa, havia muitas pessoas. O verbo haver, com o sentido de tempo decorrido, é um outro erro muito comum em português. Normalmente as pessoas tendem a escrever telefonei-te há muito tempo. É errado, porque há um tempo que decorre entre o ato de telefonar e o momento atual. Então, nesse caso, é com um H, com o verbo haver. Telefonei-te existe muito tempo. Vamos ver então alguns erros por falhas de vírgula. Por exemplo, é comum separar-se o sujeito do predicado, o sujeito do verbo. Os alunos estudaram muito. Mesmo que eu oralmente faça esta pausa, na escrita não posso fazer. Eu não posso separar o sujeito, que é os alunos, do verbo que vem a seguir. Os alunos estudaram muito, é o correto. Por exemplo, omitir a vírgula em vocativos também é outra falha comum. Amigos, vamos sair. O que eu quero dizer é, amigos, vamos sair. Obrigatoriamente, se eu estou a usar o vocativo, amigos, estou a chamar por alguém, isso aqui é o vocativo, estou a dirigir-me a alguém de forma direta, então devo colocar uma vírgula entre o vocativo e o verbo. Entre o sujeito e o verbo, como vimos há bocado, não. Omitir a vírgula também no oposto é uma outra falha comum. O professor especialista em gramática explicou a matéria. Então, o oposto, que é, em termos sintáticos, uma parte que explica, que dá uma maior explicação em relação ao sujeito, deve ser colocado entre vírgulas. O professor, vírgula, especialista em gramática, vírgula, explicou a matéria. Colocar a vírgula antes de e em enumerações com sujeitos iguais. Eu comprei pão, leite, vírgula e café. É incorreto. Se está lá o i, eu não preciso de colocar a vírgula antes. Comprei pão, leite e café. A pontuação pode alterar significativamente o sentido de uma frase. Vamos ver alguns exemplos em que a falha da pontuação faz com que a frase tenha um outro sentido. Este primeiro exemplo. Vamos perder. Nada foi resolvido. Ou então, vamos perder nada. Foi resolvido. Na primeira frase está expressa a derrota e o desânimo. Na segunda frase, o contrário. Já expressa uma certa ação e um otimismo. Não vamos perder nada, foi tudo resolvido. Outro exemplo. Não, quero saber. Ou então, não quero saber. Na primeira frase, alguém quer saber e está a afirmar isso. Na segunda frase, sem a vírgula, alguém rejeita a informação. Desinteresse total. Não quer saber. Não tem vírgulas. Esta frase é muito interessante, muito curiosa. É uma certa brincadeira que até se costuma fazer. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria dos joelhos à sua procura. É a frase assim lida com a vírgula. Vejam só a mudança se eu mudar a vírgula de sítio. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de joelhos à sua procura. Então, na primeira frase, enaltece o valor da mulher, na segunda, é o contrário, já é enaltecido o valor do homem. Quarta frase, e ele disse que ela saiu ontem. E o outro exemplo, e ele disse que ela saiu ontem. Há uma mudança de sentido. E ele disse que ela saiu ontem é uma pergunta sobre algo que talvez tenha sido dito. Já a segunda frase, ele disse que ela saiu ontem, é uma afirmação do conteúdo dito por ele. A diferença está entre questionar se ele disse algo e relatar diretamente o que ele disse.
A falta de acentuação pode alterar significativamente o sentido de uma palavra. E aqui estão alguns exemplos com explicação. Tem e têm. Diferente. Tem é singular, têm é plural. A mesma coisa. Vem e vêm. Vem é singular, ela vem do cinema, eles, elas vêm do cinema. Para e para. Este para já perdeu o acento conforme nós vimos, não é? Portanto, já perdeu o acento, já não há esta dificuldade, porque para ou para escreve-se da forma igual. Por e por. Por é uma preposição. Eu canto por distração, eu faço isto por puro entretenimento, e por, com acento circunflexo, é o verbo. Célebre e celebre. Célebre é o adjetivo, caracteriza alguém que é conhecido, e celebre é o verbo celebrar. No exemplo, espero que ele celebre dignamente a vitória. Público e publico. Público é o substantivo, ou pode ser também um adjetivo. Este foi um ato público, e publico também pode ser o verbo publicar. E eu publico estas videoaulas na plataforma. Fábrica e fabrica. Fábrica é o substantivo, fabrica é o verbo fabricar no presente. Ele fabrica peças de automóvel na fábrica. E pode e pôde. Pode é o verbo poder no presente, ele pode fazer tudo o que ele quiser. E pôde é o mesmo verbo, mas no passado. Ele pôde sair mais cedo porque também entrou mais cedo. E pronto. É isto. É este o objeto de aprendizagem, pontuação e sinais de auxiliar de escrita, que eu achei importante nós vermos nesta videoaula. Até breve.